Hoje é o primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano. E todo começo de ano a gente tem expectativas das coisas que vão acontecer. A gente faz planos, a gente faz propósitos. Essa semana foi uma semana que nós oramos todos os dias como igreja. Desde segunda-feira passada a gente tem orado todas as noites, buscando a Deus direção para esse ano, colocando diante de Deus nossas necessidades, os propósitos que temos. E hoje é um dia da gente, de fato, colocar diante de Deus os nossos desejos, aquilo que nós precisamos, consagrar a nossa vida mais uma vez diante do Senhor, né? Fazer os planos para o ano, as expectativas que nós temos diante do Senhor. Isso é muito bom. Mas eu queria mostrar para você que nesse texto de Hebreus, nós temos um mapa para termos um ano abençoado. Como que a gente deve encarar esse ano que a gente vai enfrentar? A nossa vida daqui para frente. Eu quero mostrar para você que nesses dois versículos a gente pode decifrar e entender aquilo que o Senhor tem para nós e como a gente deve encarar essa nova fase da nossa vida. Amém? Então, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz para nos transformar, para discernir o que vai no nosso coração, para nos levar mais perto do Senhor, para separar de nós os nossos pecados, para mostrar quem somos de verdade. Como um espelho, queremos olhar para a tua palavra agora e sermos confrontados com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu peço que o Senhor use a minha vida, fale com a tua igreja nessa manhã, se manifeste com poder, que os nossos olhos estejam abertos, nosso coração preparado, nossa mente atenta e guardada de toda dispersão, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos a tua bênção sobre nós agora, no nome de Jesus. Amém. Eu queria dividir esse texto em 3 partes. E, por uma questão didática, eu vou inverter um pouquinho a ordem do texto, né? Primeiro, eu queria falar para a gente que quando a gente começa uma nova fase, ou começa a fazer propósitos e tem o desejo de colocar as nossas necessidades diante de Deus, a gente precisa alinhar os nossos objetivos. A gente precisa saber para onde a gente está correndo, para onde a gente está indo, porque isso é o que vai determinar como a gente vai encarar essa nova fase, não é isso? Então, no versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Isso significa o seguinte, que nós devemos começar esse ano olhando para Jesus, olhando para Ele como modelo para nós, mas não só isso, olhando para Ele como aquele que é o poderoso para ser não só o autor, mas o consumador da nossa fé. É Ele quem vai nos ajudar a caminhar durante todo esse ano. Ele é aquele que morreu e ressuscitou, portanto Ele é o poderoso, Ele tem poder para nos sustentar e nos levar a bom termo até o final deste ano. Também Ele é o modelo, ou seja, é Ele quem vai determinar as coisas que são importantes para a gente colocar como prioridade na nossa vida, né? Num determinado momento da vida de Jesus, chegaram para Ele, alguns fariseus chegaram para Ele e perguntaram para Ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Né? E Jesus prontamente respondeu assim para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses são 2 mandamentos que resumem toda a lei que Deus estabeleceu através de Moisés, toda a lei moral, toda a lei dos sacrifícios, tudo aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo, está resumido nesses 2 mandamentos que Jesus resumiu para aquele fariseu. E uma lei, gente, é algo que é intrínseco da gente, está dentro da gente.
Cada um de nós tem uma lei também dentro de nós. Você quer ver? Qualquer pessoa que queira se relacionar profundamente comigo precisa saber como eu enxergo algumas coisas, quais são os meus valores, porque se essa pessoa enxergar esses valores que eu tenho dentro de mim, ela vai conseguir ter comunhão comigo, não é isso? Por exemplo, o marido sabe do que a esposa gosta. Se ele não atender ou não obedecer às leis daquela esposa, da sua esposa, ele não vai conseguir chegar no coração dela. Se ele não souber do que ela gosta, o que é importante para ela, quais são os seus valores, ele não vai conseguir honrá-la, não vai conseguir amá-la plenamente, e vice-versa. Isso vale para a esposa também. Não é isso? Nós temos uma lei dentro de nós, que serve para que nós possamos receber as pessoas que querem se relacionar conosco. Com Deus não é diferente. E Deus, sendo perfeito, conhecedor de todas as coisas, santo, absolutamente santo, tem uma lei que é absolutamente santa também. Então, se eu quiser me relacionar perfeitamente, profundamente com Deus, eu preciso entender qual é a sua lei para nós e preciso saber como é a melhor maneira de agradar ao Senhor. E ele deixou isso muito claro. E quando Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, esses dois mandamentos apontam para fora da gente. Percebe? Se eu quiser agradar a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, amá-lo. Eu preciso que todas as coisas da minha vida estejam voltadas para o Senhor. O mandamento de Deus é que nós o amemos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Tudo o que somos deve estar voltado para o Senhor. E isso se manifesta também no fato de nós amarmos o nosso irmão, o nosso próximo. Então, a maneira como nós demonstramos que amamos de fato a Deus é amando o nosso irmão. Essa é a maneira como nós devemos amar e honrar o Senhor. E se tudo isso aponta para fora de nós, significa que esses mandamentos deveriam dirigir a maneira como a gente constrói as nossas prioridades. Porque se eu de fato amo a Deus, como aquele que é o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, significa que a minha vida vai estar voltada para agradá-lo, não é isso? As minhas prioridades devem ser forjadas e formadas a partir dessa perspectiva, daquilo que é importante para o Senhor. Então, hoje é o dia da gente fazer um reset daquilo que a gente deseja, zerar essas coisas e colocar o Senhor em primeiro lugar para que Ele estabeleça e a partir do amor a Deus a gente estabeleça aquilo que é de fato importante para a minha vida. E assim eu possa então correr na direção certa. Quando Jesus responde isso, em determinado momento ele diz assim: vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Ou seja, não adianta eu ter um relacionamento superficial com o Senhor Jesus. Eu preciso conhecê-lo profundamente para que Ele seja de fato a prioridade da minha vida. E isso é uma decisão diária. A gente tem a tendência de achar que quando vira o calendário, alguma coisa a gente liga no nosso coração e tudo fica novo, tudo fica diferente e a partir de agora vai estar tudo certo. Virou o calendário, vida nova e agora eu vou assumir alguns compromissos e agora vai dar tudo certo. Como se fosse simplesmente a gente apertar um botão e viver no automático. Mas você deve saber, a essa altura da vida, que as coisas não funcionam assim. Não é isso? A gente toma decisões, mas essas decisões precisam ser mantidas e precisam ser renovadas todos os dias. Então, não adianta a gente olhar para o ano de 2024 e falar assim, não, agora esse ano eu vou na academia. Se a gente não tomar a decisão todos os dias de acordar mais cedo, botar a roupa e ir para a academia de verdade. Não é assim? A vida da gente não é um botão que a gente liga, é um processo que a gente vive. E isso a gente não pode esquecer. Isso significa também que talvez você falhe um dia, 2 dias, mas isso não vai impedir você de retomar aquele hábito. Não vai impedir você de continuar perseverando. E é isso que eu queria te dizer nessa manhã. Que talvez você tenha tomado algumas atitudes, ou tenha tomado algumas decisões, assumido alguns propósitos em outros anos, em outras vezes,
E você se frustrou porque passou algum tempo e você não conseguiu dar conta. Não conseguiu ir até o final, ou não conseguiu cumprir aquilo que você tinha se determinado a fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia é o dia de você recomeçar. Você não precisa esperar 31 de dezembro de 2024 para tentar de novo. Todos os dias o Senhor tem uma misericórdia nova para nós. Novinha, em folha. Deus, como é todo-poderoso, Ele podia criar uma misericórdia, que Ele batesse um carimbo, que dissesse assim, sem validade indeterminada, vale para sempre. Não é isso? Ele não precisava se dar o trabalho de renovar suas misericórdias todos os dias para nós. Mas o que o Senhor está dizendo com essa verdade é que Ele se preocupa conosco e que Ele tem algo novo para nós. Ele tem oportunidades novas todos os dias para a nossa vida. Isso não é uma coisa com a qual a gente deveria se alegrar? Nós já estamos no dia, hoje é dia 7, né? Você já teve 6 dias com a oportunidade de falhar naquilo que você se comprometeu no dia 1º. Não é verdade? E talvez alguns de nós já tenhamos mesmo falhado. Mas o que eu quero te dizer e quero te encorajar é que hoje tem algo novo do Senhor. Você pode, mais uma vez, voltar diante do Senhor e falar, Senhor, eu vou tentar mais uma vez. Me ajuda a permanecer firme. Me ajuda a caminhar nesse processo. Jesus certamente disse o seguinte para os seus discípulos. Lá em Lucas 9, 23 a 25, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias eu tenho que me negar, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Negar-se a si mesmo significa não ter a minha vontade como a coisa mais importante, mas ter a vontade do Senhor como a coisa mais importante. Isso é negar-se a si mesmo. É não fazer aquilo que eu tenho vontade, mas aquilo que é a vontade de Deus. É abrir mão daquilo que eu acho que é importante para mim e fazer aquilo que de fato é importante para o Senhor. E isso é algo que eu faço todos os dias, dia a dia. Algumas das pessoas que seguiam a Jesus falavam assim, eu quero seguir o Senhor, eu vou seguir Jesus. Seguiam um dia, 2 dias e depois desistiam. E Jesus está falando o seguinte, todos os dias você precisa tomar a decisão de colocar a cruz sobre você. E a cruz é uma decisão, porque não é uma coisa imposta. Você decide colocar a cruz. No contexto que Jesus estava falando, quando alguém colocava uma cruz sobre ele, não era voluntário. É porque aquela pessoa havia sido condenada à morte. E colocar a cruz sobre ela significava que ela nunca mais voltaria a viver normalmente. Porque quando colocavam a cruz, ela iria para a cruz e iria morrer na cruz. Então, o que Jesus está falando? Você tem que voluntariamente assumir a responsabilidade de se negar, de abrir mão da sua vida para viver a minha vida. É dessa forma que a gente vai ter o norte para nós. Olhar para o Senhor como alvo da nossa vida significa colocá-lo em primeiro lugar. Significa ouvir os seus mandamentos e cumprir os seus mandamentos. E Jesus resumiu a 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo como a si mesmo. Algo que muitas vezes é difícil para nós. Abrir mão da nossa vontade, olhar o outro como mais importante que nós mesmos. Mas nós podemos decidir obedecer ao Senhor e saber que Ele é o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. Esse processo de caminhada com o Senhor é o próprio Jesus que nos leva até bom termo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o mapa para esse ano abençoado que o texto de Hebreus está nos dando, é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar os nossos olhos, é olhar para o lugar certo, é colocar as coisas na prioridade correta, é saber que o Senhor é o mais importante. Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem na palavra do Senhor um exemplo muito prático, muito claro dessa verdade que Jesus falou. O rei Salomão, quando foi consagrado rei, e por causa disso ele oferece uma oferta gigantesca para o Senhor. Ele vai até o tabernáculo e oferece centenas de animais em sacrifício a Deus. E naquela noite,
O texto diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que Deus chegou para Salomão e falou assim: olha, me pede aquilo que você quiser que eu vou te dar. Pode me pedir o que você quiser. E o texto diz que Salomão entendeu que ele precisava de sabedoria para cuidar do povo pelo qual ele era responsável. E Deus se agrada daquilo que Salomão pediu, porque Salomão pede sabedoria para Deus. E eu quero te dizer eu quero mostrar para você aquilo que Deus respondeu para ele. Disse Deus a Salomão, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11, diz assim: disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, ou bens, ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei também riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti. E depois de ti não haverá teu igual. Deus falou assim: olha, eu me alegrei com aquilo que você me pediu, porque você me pediu algo para fazer a minha vontade. Você pediu algo para que o meu reino fosse estabelecido, para honrar o meu nome. E porque você pediu algo que tem a ver comigo, com a minha vontade em primeiro lugar, eu vou dar tudo aquilo que você não pediu e muito mais. Eu vou suprir todas as outras necessidades que você tem. E vou te dar com tanta abundância que ninguém jamais teve e ninguém jamais vai ter. Então, quando Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele podia estar olhando para Salomão e falando assim: olha, Deus fez exatamente isso com Salomão. A palavra de Deus já se cumpriu e vai se cumprir na sua vida também. Isso não quer dizer que nós não devamos pedir as coisas que estão no nosso coração. Jesus foi aquele que nos incentivou. Ele disse assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á uma quantidade abundante, sacudida, transbordante. Ou seja, não tem problema algum a gente pedir as coisas para Deus. Jesus também disse para a gente ser perseverante na oração, naquilo que nós pedimos a Deus. Não é para a gente pedir uma vez e ir embora. É para a gente continuar pedindo até que o nosso Deus nos responda. Então nós devemos sempre mesmo pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Agora, Tiago diz o seguinte para nós. Ele diz assim: vocês não têm porque vocês não pedem. E vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem para gastar com seus próprios prazeres. Então, muitas vezes a gente está buscando algo de Deus e não está recebendo porque a gente está buscando para nós, só para nós, não para fazer a vontade de Deus, não para agradar o Senhor. Nesse ano, o mapa que o capítulo 12 de Hebreus nos aponta é o seguinte: vamos olhar para Jesus, vamos ver aquilo que é importante para Ele, aquilo que Ele nos ensina, qual é a vontade dEle, qual é a sua lei, qual é a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. E isso deve ser a nossa prioridade. Quando essa prioridade se estabelecer na nossa vida, a maneira como a gente tem necessidade das coisas muda. As nossas prioridades são transformadas. A gente passa a amar aquilo que Deus ama, passa a querer aquilo que Deus quer. E isso vai nos levar a pedir para Deus aquilo que agrada o Senhor. E quando nós pedimos alguma coisa para Deus que agrada a Ele, Ele nos responde. A palavra de Deus diz que nós temos em Jesus o sim e o amém para todas as suas promessas. Aquilo que o Senhor nos dá é algo que é bom, que é perfeito e agradável. Nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus é o nosso Pai. Jesus também falou assim: pode o pai dar uma pedra quando o filho lhe pede pão? A gente precisa entender que o nosso Deus é o nosso Pai. Ele vai nos dar aquilo que é melhor para nós, porque Ele nos ama. E porque Ele é um Pai que cuida do seu filho, que conhece tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai nos dar aquilo que é o melhor para nossas vidas. Isso significa que nós devemos então ser perseverantes em pedir as coisas para Deus. Nós precisamos aprender a viver para o Senhor, tê-lo como a prioridade da nossa vida. E isso vai moldar aquilo que nós pedimos para o Senhor. Vai moldar a maneira como nós corremos a nossa carreira neste ano. Vai nos levar a caminhar com Jesus, olhando para Ele
sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos essa promessa de Deus para nós, que Ele vai nos ajudar a cumprir a carreira que nos foi proposta. Amém? Então, a primeira coisa é saber para onde nós corremos. Conhecermos a vontade de Jesus e termos a sua vontade como prioridade para nós. Mas a segunda coisa que nós precisamos fazer para correr bem essa carreira é resolver as pendências que nós temos na nossa vida. É deixar para trás as coisas que nos seguram, que nos impedem de correr. Que são aqueles pecados que nos prendem, que nos impedem de entender a vontade do Senhor para a nossa vida. O texto de Hebreus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem peso e tem pecado. Tem coisas que não são necessariamente pecado, mas nos atrapalham, nos impedem de correr. Se você é alguém que corre, você sabe que quando você vai correr, você não leva nada para carregar. Você não sai correndo com uma sacola, com mochila. Se você quer correr bem, você vai livre de qualquer coisa que possa atrapalhar a sua corrida, não é isso? Você usa roupa confortável, um tênis bacana, não é isso? Você não vai correr de paletó e gravata. Você não vai correr com uma mala de mão. Você vai correr sem nada. E essas coisas são pesos que muitas vezes a gente carrega na nossa vida que nos impedem de correr a carreira que o Senhor nos propôs. Os pecados que muitas vezes nos prendem precisam ser deixados de lado. Nós precisamos buscar uma vida de santidade que nos afaste desses pecados. Efésios capítulo 4, versos 25 em diante diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca a palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, no final do ano, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas, desejando um feliz ano novo, desejando a bênção do Senhor para essas pessoas. Mas muitas dessas pessoas para quem eu desejei um feliz ano novo, eu sabia que não iriam viver uma vida abençoada nesse ano. Por quê? Porque haviam coisas na vida dessas pessoas que precisavam ser deixadas para trás. Haviam pecados, haviam impedimentos, pesos que precisavam ser consertados. E muitos de nós estamos querendo viver uma vida feliz e plena, mas continuamos amarrados e presos a pecados que nos impedem de viver uma vida feliz. Nós precisamos, se queremos correr a corrida que nos está proposta pelo Senhor, deixar de lado esses pecados. Sabe, gente, o tempo, segundo se diz por aí, apaga tudo, não é isso? Conserta tudo. Isso não é verdade, não. Infelizmente, não é verdade. O tempo pode encobrir muitas coisas, mas a ira, o relacionamento quebrado, não vai ser consertado pelo tempo. A falta de perdão não vai ser consertada pelo tempo. Pelo contrário, vai agravar ainda mais e vai afastar ainda mais aqueles que não se deram ao trabalho de correr atrás de consertar um relacionamento que estava quebrado. Se existe uma área de pecado na sua vida, não é o tempo que vai resolver. O tempo vai só incrementar e acelerar o afastamento de você naquela área que você está pecando. Então, se nós quisermos viver uma vida que é uma corrida saudável, de autoridade, de vitória, nós precisamos olhar para Jesus, mas também deixar de lado tudo aquilo que nos impede. Deixar de lado todo o impedimento, todo o pecado, tudo aquilo que tem atrasado os nossos passos, que tem nos impedido de correr.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você aí. Qual é a área da sua vida que você precisa deixar de lado? Que você precisa se desembaraçar? Eu não sei quantos de vocês já tentaram desembaraçar algum fio. Talvez um fio de tricô, de crochê, algum cabo que estava tudo enrolado. Dá trabalho, não dá? Mas se a gente não parar para desembaraçar, ele não vai desembaraçar sozinho, não é isso? Exige a nossa dedicação, o nosso esforço. Nós só podemos vencer o pecado porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas Jesus disse para a gente tomar a nossa cruz. Ou seja, eu preciso tomar uma decisão de querer resolver as coisas. Quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério e foi levada até Jesus, Jesus falou para que aquele que não tivesse nenhum pecado atirasse a primeira pedra. Não é isso? Todos foram embora e deixaram só a mulher lá sozinha. E Jesus pergunta: mulher, cadê aqueles que te acusaram? E ela responde: todos foram embora. E Jesus diz: então, nem eu também vou te acusar. Nem eu também vou te apedrejar. Agora você vai e não peques mais. Ou seja, Jesus diz para ela: deixa o teu pecado de lado. Conserta essa vida. Conserta essa área da sua vida. E continue a carreira. Continue correndo a carreira que está proposta para você. Mas deixe o pecado de lado. E nós precisamos, se quisermos ter uma vida feliz nesse ano de 24, uma vida de vitória, nós precisamos olhar para Jesus e abandonar aquilo que tem nos prendido. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não menta mais. Quantas pessoas que continuam com seus pecados de estimação? Quantos de nós permanecemos, tentamos relativizar os nossos pecados de forma que a gente não permita que o Senhor nos confronte e nos leve ao arrependimento e à mudança de vida e de atitude? Nós, pela nossa força, não podemos resistir ao pecado, mas nós temos um novo nascimento, nós nascemos de novo, temos um novo espírito. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos capacita e que nos leva a viver uma vida de santidade. Uma vida leve, sem nada que nos embarace, sem nenhum peso que nos impeça de correr essa corrida que nos está proposta. Então, primeira coisa, olhar para Jesus, olhar para o Senhor, saber quais são as prioridades, saber qual que é o alvo, qual que é o rumo, lembrar que Ele que nos ajuda a caminhar. Segunda coisa, resolver as coisas do passado. Nos livrar dos embaraços, dos pecados, dos problemas, daquelas situações que não foram resolvidas, porque essas situações vão atrasar a vida da gente, vão nos impedir de correr, vão nos impedir de caminhar em vitória para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, se você quer, de fato, viver uma vida feliz e próspera nesse ano de 2024, você precisa deixar os pecados para trás. Mais uma vez, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. Engraçado que quando ele fala aquele que não roubava, não roube mais, antes trabalhe. Isso aqui é uma coisa importante. Uma área de dificuldade na nossa vida, um vício que nós temos, ele não pode ser simplesmente extirpado, ele precisa ser substituído por outra coisa. Aquele que roubava, não roube mais. Agora, pelo contrário, agora trabalhe. Então eu tenho que trocar aquele hábito, aquela atitude errada, aquela coisa que me trazia prejuízo, por algo saudável, algo que está ligado à vontade do Senhor. Se você quer que alguma coisa, alguma área da sua vida seja consertada, seja tratada, seja mudada, você precisa olhar para a palavra do Senhor e decidir qual área da sua vida com qual atitude você vai substituir aquele pecado. E clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu quero caminhar em santidade, eu quero caminhar e quero correr a corrida que o Senhor me propôs. O Senhor é o autor e o consumador da minha fé, Senhor. Me ajuda, me capacita, me leva, me abençoa. E por último, a gente precisa, de fato, correr. A gente se livra do peso, a gente olha para o alvo e aí vamos sair correndo. Vamos para frente. Vamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Isso demanda de nós determinação e atitude. Eu
tenho que decidir fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso correr essa carreira. Ninguém pode correr por mim, ninguém pode me empurrar, porque senão eu vou ser peso para alguém, mas eu preciso decidir. E é interessante porque a palavra de Deus sempre, em toda a sua palavra, a gente vê que existem coisas que nós precisamos fazer e que Deus vai fazer. A nossa atitude, a nossa decisão é amparada pelo poder de Deus, mas nós precisamos tomar a decisão de fazer. Por exemplo, no Salmo 27 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Percebe? Percebe as duas partes? O salmista pede a Deus uma coisa, mas ele também diz: eu vou buscar, eu vou fazer minha parte. Se o Senhor não fizer a sua parte, Deus, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor fizer a sua parte e eu não fizer a minha, vai ficar faltando. A gente vê isso também retratado no Salmo 127. Os primeiros 2 versículos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos pensar um pouquinho? Só é em vão edificar a casa se o Senhor não edificar. Mas se o Senhor edificar, então não é em vão eu trabalhar. Percebe? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas se o Senhor guardar, o trabalho do vigia não é em vão. Isso quer dizer que a ação de Deus não exclui a minha atitude de trabalhar. É o Senhor que é o autor e consumador da fé. Mas se eu não botar o pé na pista, eu não vou correr a carreira. O Senhor nos chama hoje para tomar atitudes na direção de correr a carreira que Ele nos propôs. E como é que eu faço isso? Orando, lendo a palavra, nos reunindo, buscando a Deus, entendendo a vontade de Deus para a nossa vida, abrindo mão dos nossos recursos, repartindo aquilo que nós temos, fazendo a vontade de Deus na nossa vida, em todas as áreas. Você foi chamado como um missionário onde você está. Você não precisa ir para outro país para pregar o Evangelho. No seu trabalho, onde você trabalha, com as pessoas com quem você trabalha, você é um missionário. Você é alguém que pode transformar vidas através daquilo que você vive. Na sua casa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Talvez na sua casa tenham pessoas que não conheçam a Jesus ainda. Ali você pode fazer diferença, mostrando o seu exemplo, a maneira como você vive, a maneira como você depende do Senhor. Mostrando a carreira que você está correndo, a corrida que você está correndo. O texto diz também que a gente deve correr com perseverança. É engraçado porque em algumas outras traduções diz paciência ou sem desânimo. Isso significa que essa corrida não é uma coisa fácil. Você não precisa de perseverança para ficar na praia, precisa? Você não precisa de perseverança para tirar férias. Você não precisa de perseverança para tomar sorvete. Não é assim? Agora, se você precisa de perseverança para alguma coisa, significa que aquilo vai exigir algum trabalho da sua parte. Que nem sempre vai ser legal. Que nem sempre vai ser gostoso. A nossa vida aqui, muitas vezes, vai lidar com obstáculos, com dificuldades, com problemas, com crises. Mas o Senhor diz para a gente olhar, correr com perseverança, com paciência, com dedicação, com insistência. Talvez dê trabalho mesmo, mas isso não impede que a gente se dedique e decida correr essa carreira. Correr também essa carreira exige da nossa parte planejamento. Não dá para eu acordar e falar assim, vamos ver o que eu vou fazer hoje. O próprio Jesus disse o seguinte: ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular quanto vai custar. Para que ele saiba se ele tem os recursos necessários. Ninguém entra numa guerra sem saber o tamanho do exército adversário. Para saber se ele vai ter condições de lutar aquela guerra, não é isso? E muitas vezes a gente decide começar a fazer alguma coisa da parte de Deus sem se planejar, sem entender quais são os desafios que a gente vai encontrar. Então, se a gente quer correr esse ano de 2024, a gente precisa entender quais são os desafios pelos quais a gente vai passar. E se preparar para ele. Se preparar em oração, buscando a Deus, para que as dificuldades do dia a dia não nos tomem de surpresa.
para que no meio do caminho a gente não caia desanimado, surpreso com algum tipo de adversidade que possa tentar nos parar. Precisamos, então, nos planejar para correr essa corrida. Mas a grande verdade, gente, é que nós temos do nosso lado o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai nos levar a bom termo no final desse ano, até o final desse ano. Não existe nada que ele não saiba, não existe nada que ele não possa fazer por nós e através de nós. Então vamos recordar? Primeira coisa, olhar para o alvo, saber quais são as prioridades e quais são as coisas que nós devemos desejar e colocar diante de Deus, quais coisas nós precisamos pedir para o Senhor, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, abandonar o pecado, nos livrar de tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que nos prende e nos impede, nos arrepender daquilo que desagrada ao Senhor, deixar para trás, pela força do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos capacita a vencermos as nossas dificuldades. O tempo não vai resolver. Eu que vou resolver pelo poder do Senhor na minha vida. Amém? E por último, botar o pé na pista. Vamos correr. Vamos levantar cedo. Vamos nos determinar a fazer a vontade do Senhor. Capacitados pelo Senhor. Nos planejando para isso. Nos antecipando às dificuldades. Essa semana de oração que nós tivemos da igreja foi uma das maneiras da gente se antecipar. Da gente se preparar. Da gente estar fortalecido para esse ano que está começando. A ter os nossos olhos abertos para a vontade do Senhor. A ter os nossos olhos abertos para as dificuldades que podem vir. E para cada uma delas, nós temos o poder de Deus para vencer todas essas dificuldades, os levantes do diabo. Não vai ser fácil, mas o Senhor nos diz para sermos perseverantes, com paciência, fazendo a vontade dEle e correndo a corrida que Ele nos chamou para correr.